Vamos tratar aí das oxidações na orgânica. Primeira coisa, quem é que está sujeito às oxidações? Os alcenos ou alquenos, os alcoóis. Então, por excelência, quem tende a sofrer oxidação são os alcenos ou alquenos e os alcoóis. Para eu poder fazer uma resumida legal aqui, eu vou partir de algumas situações básicas. A primeira consideração a ser feita é a seguinte. Vou tratar dos alcenos primeiro. Oxidação branda em alcenos. Eu já disse em outras vezes que não é o objetivo do curso aqui de ficar discutindo o mecanismo reacional, muita profundidade. A ideia é que a gente possa tangenciar, basicamente aqui, essas situações. Então, tratar de maneira bem simples, sem ser simplório, né? Mas de maneira simples, sem querer grande aprofundamento teórico, para a gente poder dar conta de resolver questões nos vestibulares e no Enem. Qual que é a estratégia? Ruptura da ligação π com formação de dióis vicinais. Dióis vizinhos. Então, eu vou dar um exemplo. Vou marcar aqui uma situação. Veja bem. Nas condições, tal, essencialmente, sem aquecimento, com oxidantes diluídos, H3C continua sendo H3C. CH2 rompe a ligação dupla, entra um OH, outro OH. Eu costumo dizer, inclusive, que na prática, uma oxidação equivale ou à entrada de O, ou à saída de H, ou as duas coisas. E aqui eu não vou ficar discutindo muito
o NOx, porque vai ser em outra hora que eu vou tratar especificamente do NOx. Por hora, na prática é isso. Então rompe a ligação π e aí formam os dióis vicinais na oxidação branda de alcenos. Um outro tipo de oxidação é a chamada ozonólise. O nome é sugestivo. Então, ele envolve o ozônio, uma reação com ozônio. O ozônio é o reagente, ainda pensando em alcenos. Na prática, ruptura da cadeia carbônica nas posições C-C. Isso é o que rola. Então, quantas ligações duplas existirem, a cadeia sofrerá o seccionamento. Então, quebra a cadeia nessas posições de C-C. E formação de C-O. A formação de carbonilas. Essa carbonila, se ela for terminal, né, tem uma situação que ela vai formar um aldeído, ou então, em ela sendo intermediária, ela forma acetonas. Isso aqui é praticidade, gente. Quem for fazer o curso de orgânica na universidade pode usar essas estratégias aqui, que são estratégias simplificadoras. Peguemos aqui, por exemplo, essa molécula. Um 2-metil but2-eno. A gente fala aqui, é ozonólise seguida de hidrólise. É um padrão de conversa com essas reações. Como eu disse, quero tratar de maneira prática. Onde tem a ligação dupla, ela deixa de existir, forma C-O, forma C-O, e aqui a formação de um subproduto que é a água oxigenada.
sem estresse com essa situação aqui, só para identificar a água oxigenada como um subproduto nessa reação. O que é relevante para a gente no curso de orgânica são as substâncias orgânicas produzidas. Não tem outra situação. Interessa para a gente as substâncias orgânicas que vêm a ser produzidas. Então, no caso aqui, formei um aldeído, o acetaldeído, ou etanol, e a propanona ou a acetona. Certo? O último caso de oxidação em alcenos ou alquenos, como queiram, que a gente vai chamar de oxidação enérgica ou exaustiva. Oxidação enérgica ou exaustiva. Vou marcar de novo qual é que é a sequência, qual é o padrão que a gente deve utilizar para uma estratégia simplificadora, né? Não tem de onde a gente fugir nessas situações. Ruptura da cadeia nas posições C+C com formação de C+O e oxidação dos Hs dos carbonos funcionais. Ou seja, se existir H no carbono da dupla, esses Hs serão oxidados. Como é que se dá essa oxidação nos Hs? Forma OH. COH. Isso é o padrão de oxidação, como eu lhes disse anteriormente, entrada de O e ou saída de H. Na química, tem uma regra chamada regra de Erlenmeyer, ou Erlenmeyer, que diz o seguinte, que dióis gêmeos, dois OHs no mesmo carbono. Fala que dióis gêmeos são instáveis. Então, os dióis gêmeos se desidratam. Então, vamos marcar aqui que dióis gêmeos se desidratam. Então, perde água, elimina a água quando
houver a formação de dióis gêmeos. Vou dar um exemplo, ou mais, né? Pelo menos um. Olha aqui. Só para a gente ter uma ideia de como é que as coisas se sucederão numa molécula como essa. Então, tem aqui ligação dupla, outra ligação dupla. Então, tem duas posições que serão ou que estarão sujeitas à reação. Eu até indico para vocês que vocês façam as coisas em etapas. Então, primeiro, quebrei. Só que isso aqui, ó, na sequência, cada H oxidado, e aí formou um diol gêmeo. Então, isso aqui tem uma sequência ainda, ó. Vai formar água mais CO2. E aí, muita gente escreve, quando o carbono for terminal, forma gás carbônico. É uma leitura. Até para vocês reconhecerem em alguns exercícios, o cara fala, ó, para identificar qual é que é o reagente utilizado numa determinada reação. Você, pelas indicações que forem feitas, se alguém indica para você que houve evolução de um gás, pô, que gás que evolui? Gás carbônico. Então deve ter carbono, ligação dupla em carbono terminal. Quero saber se é o 1-buteno que reagiu ou se é o 2-buteno que reagiu. Formou gás carbônico? É 1-buteno. Não formou gás carbônico? Deve ser o 2-buteno. Então, essas charadinhas têm essas saídas em função dessa situação. Aqui, C dupla O, C, CH3, dupla O. Esse carbono não tem como ser oxidado, porque ele já está ali no limite, não tem H nele. Só que este carbono, ele pode ser oxidado, e o será. Então, veja que tem uma sequência de reação ainda. A outra parte da molécula, CH3, CH3. Então, aqui é o que nós produzimos com eficácia. Então, veja bem, em cada lugar da dupla, eu faço a ruptura, a cisão da molécula, conecto dupla O, e se houver H nos carbonos funcionais, eu oxido esses Hs para dar sequência. Então, tratei aqui
uma situação, só para lembrar. Essa reação de oxidação enérgica, ela é feita com reagentes concentrados, oxidantes fortes, meio ácido, então permanganato de potássio meio ácido, dicromato de potássio meio ácido, sobreaquecimento, para poder viabilizar esse tipo de reação. Tem um outro tipo de oxidação, que é a oxidação mais radical que existe, que é a chamada combustão. Então, a oxidação extrema nós chamamos de combustão, que pode ser completa. Aqui estamos tratando de química orgânica. Não, completa produz CO2 e água. Nas incompletas produz CO e água, ou produz C e água, carbono e água. Então, isso é o que a gente tem que encaminhar na nossa jornada da combustão. Sei muito lero-lero. O que vai definir se a combustão é completa ou incompleta é essencialmente a quantidade de oxigênio disponível. Assim, quando aparece essas reações e algumas provas que exigem de vocês reação com ar, então na combustão, só para não me esquecer aqui, O2 é o reagente. Quando falar que usa ar atmosférico, a gente considera que o O2 equivale a 20% do ar. Na verdade é um pouco mais, né? 21% do ar seco e não poluído. Quando falar, tem umas questões clássicas da prova do ITA. Reação de combustão com ar. O cara fala para você, balanceie essa equação ou monte a equação balanceada da combustão de tal coisa no ar. Então, você coloca N2 como reagente, coloca N2 como produto. Então, N2 ele é parte do material, ou parte do reagente, apesar de o N2 não entrar na reação. Óbvio, em situações extremas, tal, quando muito aquecimento, acaba rolando a oxidação do N2, formação dos óxidos de nitrogênio. Então, fica atento com isso. Muito provavelmente deve aparecer algum exercício falando de combustão utilizando o ar, e aí a gente fica com esse lembrete, né? Usa O2 no reagente, põe O2 no produto. Óbvio que isso tem importância, principalmente quando você vai falar em termos da engenharia mecânica, por exemplo. Combustão nos sistemas automotivos, sei lá, ou no motor em geral. Porque tem a admissão de ar e tem a saída dos gases de escape. Não é só o oxigênio que entra na jogada. Tem que fazer o dimensionamento por conta de todo o ar que entra e você aproveita só 20% do ar em números grosseiros aqui. Para encerrar a história das combustões, das oxidações. A oxidação
dos alcoóis. Como é que rola a oxidação dos alcoóis? Oxidar os Hs dos Cs funcionais. Imaginem vocês que se vocês respeitarem aquela regra que eu falei da regra do Erlenmeyer, que é OH gêmeo de O's gêmeos, se desidratam. Então, pego lá um exemplo aqui. Onde rolará a oxidação? Nesse carbono. Se aqui você virar OH aqui, 2 OHs no mesmo carbono, desidrata. Se desidrata, o produto será uma acetona. A gente fala como regra, né? Gosto muito de regra. Álcool secundário forma acetona. Álcool primário tem 2 estágios, ó. Álcool primário, 2 Hs para serem oxidados. Então, num primeiro momento, forma um aldeído, oxida um aqui, entra o H, desidrata e tal, e na sequência o aldeído é oxidado a ácido carboxílico. A gente fala assim, ó, álcool primário vira aldeído primeiro e depois ácido carboxílico. Eu me pego na regra do Erlenmeyer. Pô, forma diol gêmeo, desidrata, pô, dá origem a isso. Então aqui, água como subproduto, não vou nem marcar aqui, mas há formação de água nessa reação. Aí pega e fala para o aluno, se for o metanol, quantos estágios reacionais tem o metanol? Tem 3 Hs, então 3 oxidações. Na primeira, oxida, elimina água. Na segunda, forma um ácido carboxílico. Se oxidar de novo aqui, ó, 2 OHs no mesmo carbono. Então, na sequência, forma CO2 mais água. O metanol tem esse padrão de oxidação. Isso resume a nossa história aí das oxidações. Então, oxidação de alcenos, combustão e a oxidação dos álcoois. Aí fala, pô, e um álcool desse tipo aqui, que é um álcool terciário? Tem H no carbono funcional? Não, não tem. Se não tem H no carbono funcional, não tem como haver oxidação. Fala, isso aqui não sofre oxidação. Então, álcoois terciários não são oxidáveis.
Isso é o nosso resumo das oxidações.